Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar, eu te convido a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso é muito fácil, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos direto para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do livro do Gênesis. Eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho, à sua semelhança e imagem, e chamou-o Sete. Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e depois morreu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa está dedicando a sua catequese à velhice. Hoje é a segunda catequese. E hoje o Papa nos fala sobre a longevidade. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na narração bíblica das genealogias dos progenitores, impressiona-nos imediatamente a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. Quando começa nela a velhice? E o que significa o fato que esses pais antigos vivem tanto tempo depois de terem gerado os filhos? Pais e filhos vivem juntos durante séculos. Essa cadência secular do tempo, narrada em estilo ritual, confere à relação entre longevidade e genealogia um profundo significado simbólico forte, muito forte. É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo no início da história, de uma criatura que é espírito e vida, consciência e liberdade, sensibilidade e responsabilidade. A nova vida, a vida humana imersa na tensão entre a sua origem, a imagem e semelhança de Deus, e a fragilidade da sua condição mortal, representa uma novidade a ser descoberta. Requer um longo período de iniciação no qual o apoio recíproco entre gerações é indispensável para decifrar experiências e enfrentar os enigmas da vida. Durante esse longo período de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. Num certo sentido, cada passagem de época na história humana representa-nos esta sensação. É como se tivéssemos de voltar ao início das nossas perguntas sobre o sentido da vida. Quando o cenário da condição humana parece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente a acumulação de memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com novas passagens. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de assimilação requerem sempre paciência. O excesso de velocidade que agora obceca todas as fases da nossa vida torna cada experiência mais superficial,
e menos nutriente. Os jovens são vítimas inconscientes desta divisão entre o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requerem uma adequada fermentação. Uma vida longa permite experimentar esses longos tempos e os danos da pressa. A velhice certamente impõe ritmos mais lentos, mas não são apenas tempos de inércia. De fato, a medida desses ritmos abre para todos espaços de significado da vida desconhecidos pela obsessão da velocidade. A perda de contato com os ritmos lentos da velhice fecha esses espaços para todos. Foi nesse contexto que quis instituir a festa dos avós, no último domingo de julho. A aliança entre as duas gerações extremas da vida, crianças e idosos, também ajuda as outras duas, jovens e adultos, a criar laços entre si, para tornar a existência de todos mais rica em humanitária. É necessário diálogo entre as gerações. Se não existe diálogo entre jovens e adultos, cada geração permanece isolada e não pode transmitir a mensagem. Pensemos num jovem que não está ligado às suas raízes, que são os avós, não recebe a força como a árvore, a força da raiz, e vai crescer mal, doente, vai crescer sem referência. Por isso, é preciso buscar, como uma exigência humana, o diálogo entre as gerações. E esse diálogo é importante entre avós e netos, que são os dois extremos. Imaginemos uma cidade em que a convivência de idades diferentes seja parte integrante do projeto global do seu habitat. Pensemos na formação de relações afetuosas entre a velhice e a juventude, que irradiam sobre o estilo geral das relações. A sobreposição de gerações tornar-se-ia uma fonte de energia para um humanismo verdadeiramente visível e vivível. A cidade moderna tende a ser hostil com os idosos, e não, por acaso, também para as crianças. Essa sociedade que tem esse espírito do descartável, descarta tantas crianças não desejadas e também os idosos. Descarta, não servem. Vão para a casa dos idosos, o asilo, e ficam ali. A velocidade coloca-nos numa centrifugadora que nos varre como confetes. Perdemos completamente de vista o todo. Cada um agarra-se ao seu pedacinho, flutuando sobre os fluxos da cidade-mercado, para a qual ritmos lentos são perdas e velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa. A sabedoria. É preciso perder tempo. Quando você volta para casa e vê o seu filho, a sua filha, criança, e perde tempo. Mas nesse colóquio é fundamental para a sociedade perder tempo com as crianças. Sobretudo em casa, quando está o avô e a avó, que talvez não raciocinam bem, perdeu um pouco aquela capacidade de falar, e você está com ele ou com ela, você perde tempo. Mas esse perder tempo fortalece a família humana. É necessário gastar tempo, um tempo que não é habitual, com as crianças e com os idosos, porque eles nos dão uma outra capacidade de ver a vida. A pandemia em que ainda somos forçados a viver impôs com bastante sofrimento, infelizmente, um bloqueio oculto do uso da velocidade. E nesse período, os avós funcionaram como uma barreira à desidratação afetiva dos mais jovens.
a visível aliança de gerações que harmoniza os tempos e ritmos, restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão e restitui a cada um de nós o amor pelas nossas vidas vulneráveis, bloqueando o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome. A palavra-chave aqui é: a cada um de vocês, você sabe perder tempo, ou você está sempre com pressa, com aquela velocidade, estou com pressa e não posso. Você sabe perder tempo com a vovó, com a avó, com as crianças? Você sabe perder tempo brincando com os seus filhos, com as crianças? Essa é a comparação. Pense um pouco. E questo restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile. Isso restitui a cada um de nós o amor pelas nossas vidas vulneráveis, bloqueando, como disse, o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome. Os ritmos da velhice são um recurso indispensável para aprender o significado da vida marcada pelo tempo. Os idosos têm o seu ritmo, mas são ritmos que nos ajudam. Graças a essa mediação com os idosos, o destino da vida ao encontro com Deus torna-se mais credível. Um desígnio que se esconde na criação do ser humano, a sua imagem e semelhança, e que é selado com o Filho de Deus que se fez homem. Hoje verifica-se uma maior longevidade da vida humana. Isto dá-nos a oportunidade de incrementar a aliança entre todos os tempos da vida. Tanta longevidade, mas também temos que fazer mais alianças. E também com o sentido da vida na sua totalidade. O sentido da vida não é somente na idade adulta. Pensar 25 anos a 60 anos. Não. O sentido da vida é tudo. Do nascimento até a morte. E você deveria ser capaz de interloquir com todos. E ter também relações afetivas com todos. E assim, a sua maturidade será mais rica, mais forte. E também nos oferece esse significado da vida, que é na sua totalidade. Que o Espírito Santo nos conceda inteligência e força para essa reforma. É necessária uma reforma. A prepotência do tempo do relógio deve ser convertida à beleza dos ritmos da vida. Esta é a reforma que devemos fazer. No nosso coração, na família, na sociedade. Repito, reformar o quê? Que a prepotência do tempo do relógio torne-se convertida, então, à beleza dos ritmos da vida. Converter. A prepotência do tempo, que sempre tem pressa, aos ritmos da vida. A aliança das gerações é indispensável. Numa sociedade em que os idosos não falam com os jovens não falam com os idosos, os adultos não falam com os jovens nem com os jovens, é uma sociedade estéril, sem futuro. Uma sociedade que não olha para o horizonte, mas guarda a si mesmo e torna-se sozinha. Que Deus nos ajude a encontrar a música adequada para essa harmonização das diversas idades. Os pequenos, os idosos, os adultos, todos juntos. Uma bela sinfonia de diálogo. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro.
Olá, Vinícius. A audiência geral desta semana foi realizada justamente no dia em que o Papa Francisco convocou para rezar pela paz na Ucrânia. Foi na quarta-feira de cinzas, portanto, hoje, primeiro domingo da Quaresma, nos encontramos a viver este tempo litúrgico em meio a uma guerra, ou melhor, a mais uma guerra, entre outras, espalhadas no mundo. Hoje temos conosco o padre Rafael Maciel, que é estudante do Colégio Pio Brasileiro. Padre, então, como viver essa Quaresma em meio a notícias tão tristes? Bem, a primeira coisa é que, olhando o apelo, escutando o apelo que o Papa nos fez e de termos juntos com ele e com tantas outras pessoas no mundo realizado aquele dia de jejum e oração pela paz no mundo, de modo muito particular por todo esse conflito no Oriente, no leste europeu, nós temos que iniciar exatamente esse tempo de Quaresma nos colocando diante da, como diz a palavra de Deus, da poderosa mão de Deus, que alcance não só os nossos corações como fiéis que buscam a conversão, mas ao mesmo tempo que alcance a conversão daqueles que têm o poder de decisão das nações nas suas mãos. Acho que a gente tem um caminho quaresmal com uma dupla intenção, da nossa conversão pessoal e de pedir também pela conversão daqueles que trazem consigo poder de decisão. O Papa Francisco afirma que nós temos duas armas, né? A arma da oração e a arma do jejum. Quão eficazes são essas armas diante de um poderio militar? Olha, Moisés, no Antigo Testamento, ficava com suas mãos levantadas em oração enquanto o povo de Israel estava combatendo contra o inimigo. E toda vida que Moisés baixava as mãos, o inimigo vencia. Quando ele de novo levantava as mãos, porque tinha cansado, mas levantava as mãos em oração, o povo de Israel vencia. É aí, a partir dessa imagem bíblica de Moisés, que com as mãos levantadas clamava a Deus pela vitória do seu povo, que as armas da oração, do jejum, e eu acrescentaria da esmola, da caridade, vão nos ajudar a combater as armas bélicas que têm tirado tantas vidas hoje ao redor do mundo e de modo particular nesse conflito que está acontecendo. Muito obrigada. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes, não saia daí.